neste momento, convidamos a professora doutora Daniela Eucan, da Unicentro de Irati, para apresentar os dados do VRS Erva Mate. Bom dia. Eu sou igual o Santinho. Bom dia, né? Senão eu sei que a gente vai começar a falar aqui e o evento vai se tornando um pouco cansativo. Bom, eu sou engenheira florestal, sou professora na Unicentro. Tenho trabalhado com a cultura da erva mate, em parceria com as empresas, com os produtores. Faço questão sempre de estar próxima dos produtores, da indústria, para que a gente consiga crescer dentro da universidade. O pessoal que falou, né, da importância da erva mate, eu sempre gosto de falar, tem pessoas que já me ouviram falar sobre isso, mas que a primeira universidade do Brasil é a Universidade Federal do Paraná, não sei se vocês têm essa informação, em 1912. E ela foi construída, o foco dela, na época, para chamar e para se tornar uma universidade, foi por causa da cultura da erva mate. A primeira sala de aula da Universidade Federal do Paraná foi dentro de um ervateiro, na sala da casa de um ervateiro, porque ainda não se tinha estrutura da universidade. Então, a importância que tem essa cultura para o desenvolvimento do Estado, e hoje a gente está aqui dentro de uma universidade também, né, de uma faculdade. Então, a gente precisa resgatar essa cultura da erva mate e voltar a chamá-la de Ouro Verde, né? Ela perdeu posições e a gente perdeu um pouco dessa importância que ela tem para o Estado. A primeira, vocês vão passear, vocês não vão fazer churrasco lá na Graciosa, na Estrada Graciosa, levar a família, comer barreado em Morretes? Então, a primeira estrada foi construída para escoar a erva mate do nosso estado lá para o Porto de Paranaguá. Então, a importância da erva mate no desenvolvimento do estado foi muito grande e ela precisa voltar a ter a importância que tinha na época. Eu vou passar hoje para vocês aqui alguns dados. Tá? Então, a gente não vai ter tempo para pergunta agora, mas à tarde, na roda de conversa, nós vamos falar sobre isso, para quem tiver interesse. Então, o que foi o nosso projeto desde quando nós iniciamos, né? A primeira etapa foi o levantamento de dados, que foi o levantamento inicial. O que é esse cenário inicial que aparece aqui? Nós pegamos todos os dados públicos para montar a cadeia da erva mate. O que a gente tem disponível? IAT, Departamento Rural, Embrapa, IDR, todos os institutos, Cogemate, todos os informativos para começar a montar esse mapa conceitual. Aí depois entramos em contato com os stakeholders. Acredito que tem pessoas aqui que foram entrevistadas. A gente fez as primeiras entrevistas, Naldo, Abete, Cogemate, Embrapa, IDR. Para quê? Para a gente entender o que estava sendo feito em relação à erva mate, quais são as expectativas para que a gente começar a desenhar o projeto. Não adianta a gente criar um projeto dentro de uma instituição sem ouvir os parceiros, né? E depois fomos para a primeira oficina da erva mate. Depois da oficina, nós coletamos os dados de campo, eu já vou mostrar isso aqui numa sequência, analisamos todos esses dados até chegar hoje aqui. Então, nós já estamos na quarta etapa do nosso projeto. Então, aqui aconteceu a primeira oficina, que a professora Vera comentou, em Irati, no dia 22 de setembro, ano passado. Tivemos 170 participantes, nosso público aqui também estimado era desse entorno de inscritos. Tivemos o treinamento técnico e a visita ervateira. Então, aqui a gente fez o treinamento, até foi citado, né, da broca da erva mate, que foi feito um treinamento para a utilização do agente microbiológico para o controle do corintiano, o Naldo, que estava lá conosco. Eu comecei, a voz está falhando, esse ar-condicionado também me pega. Vamos lá. E fizemos a visita à indústria, Companhia do Mato, que nos recebeu. Isso aconteceu em setembro. De outubro, a gente fez a análise dos questionários. Entre novembro e janeiro, nós fomos para campo. Alguém aqui recebeu o grupo em casa? Foi entrevistado na sua propriedade? Levante a mão se alguém foi entrevistado. 2 pessoas aqui. Nós fizemos uma amostragem dentro dos 2.000 inscritos no grupo agropecuário e selecionamos propriedades. Eram 399, o mínimo para a gente cumprir a estatística, né, para os dados serem confiáveis. Nós fizemos 474 questionários. Fizemos 617 visitas. Por que não foram todos em questionários? Todas as visitas se transformaram em questionários. Perdão, gente.
Teve produtor que não estava disponível, então teve que voltar, então por isso que tem essa diferença. Mas nós cumprimos a nossa meta de obter os questionários. Essa foi uma etapa muito importante. Então, o pessoal que recebeu a visita na propriedade falou sobre seus dados, produtividade, as atividades que exerciam. Extremamente importante, até se voltar e entrar em contato, não se preocupe, a nossa equipe, eu até falo, pode passar o meu telefone, se alguém tiver dúvida, porque a gente precisa, o pessoal às vezes fica com receio de entregar os dados, fala de produtividade, valor, renda, mas a gente só consegue levantar esses mapas se a gente escutar vocês, senão a gente não consegue ter valores, né? Nós temos os dados oficiais, mas a gente precisa ir sempre melhorando esses dados. Depois nós pegamos, então, o quê? Todos aqueles dados públicos que estavam disponíveis, os dados que foram coletados na primeira oficina da Erva Mate, lá em setembro, todas essas idas para campo, nesses 3 meses, para conseguir fechar um relatório com a análise econômica, social e ambiental. Então, fizemos as reuniões do grupo, revisamos todos esses dados, para conseguir chegar na nossa oficina hoje e mostrar esses dados para vocês. Nós refizemos a cadeia produtiva da Erva Mate e reajustamos. Nós já tínhamos um mapa conceitual, que é utilizado, né? E nós colocamos os outros componentes. Então, a gente não tinha dentro da cadeia o produtor de insumos. A gente não compra insumo para produzir as nossas mudas no viveiro, a gente não tinha ele dentro da cadeia, né? O próprio intermediário, aquele que compra a Erva Mate ou colhe e leva lá para a indústria, ele não aparecia dentro da cadeia. Então, para a gente conseguir identificar quais são os pontos que a gente precisa melhorar, a gente precisa conhecer todo o elo da cadeia. E quem está no poder público também, né? O IDR, o MAPA, as universidades, FAEP, COGEMAT, Embrapa, Embramate. Então, nós identificamos toda a cadeia. Eu não vou falar um por um aqui, porque não, pelo tempo e até pela informação, mas nós vamos disponibilizar todos esses dados para vocês. Nós temos centenas de gráficos, né? Então, não dá para ficar passando aqui. Mas isso vai ser tudo disponibilizado no material para vocês. O que a gente tem de dados? O que a gente coletou? E aí é vocês que têm que me dizer. Todos esses valores que eu vou mostrar são dados reais. Concordam? Não concordam? Onde é que a gente tem que melhorar? Então, isso é importante para nós aqui como análise do projeto. Pensando em análise econômica, social e ambiental. 48% nos informaram que a Erva Mate é a principal fonte de renda da propriedade. E os outros 52% trabalham com outras culturas também. Soja, café não, milho, tinha um outro que falou café. Soja era o principal, aveia, feijão, então outras culturas. Quanto desse público, desses 470 entrevistados, tem água tratada? 14%. Aqui esses dados são importantes para os gestores públicos, né? Para a gente definir medidas de ação. Tratamento de esgoto, 2%. Quanto do nosso público é homem e mulher? 85% são homens, 15% são mulheres. As mulheres estão muito envolvidas em diversas atividades, mas os homens que tomam a frente ali, né, da gestão da propriedade. 78% está acima de 41 anos de idade. O que vocês enxergam nisso, né? Acredito que muitos de vocês que são produtores rurais querem que os filhos de vocês assumam a atividade, ou esperam que isso aconteça. A gente precisa trabalhar isso, né? Para que nossos produtores não envelheçam e não deixem a continuidade do projeto, né, do que vocês fazem. Perdão, gente, depois de um Covid, eu nunca mais voltei à minha voz normal. 88%, gente, é proprietário da sua terra, é dono da sua terra. Esse valor também é importante para a gente quando a gente vai pensar lá na frente na exploração da área. E 81% é pequena propriedade rural. Eu até coloquei aqui embaixo para vocês o que é pequena propriedade rural. De 1 a 4 módulos fiscais. Por exemplo, aqui em União, um módulo fiscal é 20 hectares. Então, poderia ser até 80 hectares. Mas a gente viu que, da propriedade rural, isso aqui é o tamanho da propriedade, não toda a área que é explorada para Erva Mate. 47% aqui, ó, está até 15 hectares.
a nossa propriedade ela é pequena, que trabalha a erva mate. 4%, 1 hectare só, tamanho geral da propriedade. 20% de 1 a 5 hectares e 27% de 5 a 15. Se a gente somar até aqui esse 11%, 23%, 81% tem menos de 60 hectares de terra. Quando eu vou pensar qual é a área de produtividade da erva mate, diminui um pouco mais, né? Então, a gente tem aqui, ó, 3%, 1 hectare, perdão, 10%. Entre 1 a 5 hectares é 40% da propriedade. Ou seja, se eu somar 50% de todos os nossos produtores, eles têm até 5 hectares só de erva mate, de plantio. E vocês, quantos vocês têm? É para vocês pensarem mesmo, né? 27% entre 5 e 15 hectares de erva mate. Ou seja, a nossa área total plantada, ó, 89% aqui, tem menos de 30 hectares de erva mate. Será que a gente pode aumentar a nossa área? Vou falar de outro assunto também para frente aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, para a soja. No Brasil, a gente tem que a média de produção em área é 373 hectares. No Paraná, nós sabemos que no Paraná as propriedades são menores, a média é de 108 hectares. Nós, como erva mate, trabalhamos 14,52. Isso que tem uma propriedade que tem 660 mil hectares, que é grande, e puxou essa média bem para cima, porque senão ela daria uns 8 aqui. Tá? Essa é a nossa propriedade rural que trabalha com erva mate hoje. Do que a gente coletou de dados, gente, 81% tem reserva legal. O que isso me mostra? A gente pode manejar. Reserva legal a gente pode manejar, não pode? Vocês colhem erva mate lá na reserva legal? Sim, e devem colher. O que a gente precisa fazer? Regulamentar isso aqui. Quanto que a gente pode explorar de erva mate na reserva legal? Qual o espaçamento que eu posso plantar? Qual o máximo de plantas que eu posso pôr dentro da minha reserva legal? Não posso, será que eu posso pôr 20 mil plantas lá no hectare? Será que ela perde a característica de reserva legal? Mas quantas mudas eu posso colocar lá para explorar a minha reserva legal? Já que, como a gente viu, que a nossa propriedade ela é pequena. Se a nossa propriedade rural é pequena, a gente tem que aproveitar a reserva legal. Outro dado, 81% possui área de preservação permanente, APP. A gente não fala que a nossa... Por que vocês vendem a nossa erva mate, ou deveriam vender a nossa erva mate como melhor qualidade? Por que a nossa erva mate é melhor, e não estou querendo desmerecer ninguém, por favor, mas por que a do Paraná é melhor do que no Rio Grande do Sul? Porque ela é sombreada. E esse valor aqui é importante para nós? Extremamente importante, a gente precisa vender isso. Se eu tenho área de reserva legal com erva mate, tem um APP, está lá a erva mate, mas o que tem em cima da erva mate que é extremamente importante para nós? Araucária. Então, nós temos uma área com araucária, com erva mate de boa qualidade embaixo, e isso traz para nós sustentabilidade. Se eu for perguntar, depois o Gabriel da Apex vai falar sobre mercado externo. A gente tem que ganhar mercado no Brasil, é importante, e a gente quer ganhar mercado externo. O que o pessoal paga e paga mais para nós? Por esse selinho aqui da sustentabilidade. Nós temos um produto de boa qualidade, nós temos floresta, nós estamos conservando uma espécie que está em extinção. Será que a gente teria toda a quantidade de araucária que nós temos hoje, se não tivéssemos a exploração da erva mate ali embaixo? Provavelmente não, né? Tem gente que não me escute, né? Tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas nós temos muita araucária porque nós temos erva mate embaixo. E a gente explora a erva mate, sabe que a gente tem uma erva mate de melhor qualidade, que está crescendo ali, e eu já vou mostrar em dados para vocês, que a gente tem que vender isso. O europeu, o asiático, o americano, eles pagam por isso. Só que a gente tem que valorizar o nosso produto. Ah, mas você só está falando da sombreada. Não, a gente tem plano sol também e é importante, né? Aqui só um dado, pensando mais em gestão, 33% da nossa propriedade está entre 1 a 10 quilômetros do centro urbano. Aqui a gente tem que pensar em transporte, rede de esgoto, água, né?
E esse selinho aqui, né, também, o que a gente pode falar? A área de preservação permanente, a gente tem que vender sustentabilidade e a gente tem que acessar hoje créditos de carbono. A gente não mantém a nossa floresta em pé lá, tem a araucária, a erva mate, e ela fica 10, 20, 30, 40, tem herveiras de 60, 70 anos lá. Por que a gente não vai explorar crédito de carbono? O pessoal está pagando por isso, por que a gente não vai agregar valor também? Aqui um valor pensando em cultivo, tá? Vamos pensar em dados de cultivo. O que a gente coletou de dados? 13% da nossa produção é a pleno sol, 60% sombreada e 35% de extrativismo. Quando a gente olha os dados públicos, opa, está um pouco acima isso, né? Por quê? Porque na nossa amostragem a gente conversou com pequenos produtores. E isso ficou bem claro. Tem muita gente que não planta nada de erva mate, ele só colhe, que é o extrativismo, né? Ele não faz enriquecimento. Esse sombreado, o plantio sombreado já diz, né? Plantio. Então eu fui lá e coloquei a muda para explorar. 13% da pleno sol. O que eu tenho aqui também? Quais são os valores, né? Isso foram no ano passado. Quanto vocês receberam na última safra pela erva mate de vocês? Pleno sol, R$ 20,08. Sombreado, R$ 20,97. E o extrativismo, 19. Aí você pensa, nossa, mas eles não pagam mais extrativismo? Não foi o que apareceu para nós, tá? Do que a gente, de todos esses, nós passamos em 14 municípios, né, coletando essas informações. Será que a gente está valorizando esse produto aqui? O que vocês acham que é melhor? O extrativismo a 19, o sombreado a 20 ou o pleno sol a 20? O que você faz aqui no extrativismo? Colhe. No plantio sombreado, eu tenho que plantar as mudas e a gente tem muito tratamento também, né? O pessoal já está fazendo adubação, importante. O pleno sol, e não é ruim, muito pelo contrário, a gente tem que investir também. A gente tem muito mais gasto aqui, né? Preparo, às vezes tem um pouco mais de praga, a gente aduba um pouco mais. Então, o que eu vejo? Assim, a gente não está valorizando esses daqui, mas a gente tem mais gasto aqui. Não tô, é só uma reflexão, cada um tem que ver o que é a sua realidade aqui, né? Eu, se fosse vocês, eu plantaria pleno sol, sombreado, extrativismo, tudo, tá? Aqui, gente, produtividade. O Ives não está aqui hoje, até conversei com ele agora um pouquinho. O Ives da Embrapa, acho que muitos de vocês conhecem ele, né? Como é que está a produtividade de vocês, gente? Comparem aqui, né? Isso são os dados que nós coletamos. Pleno sol, gente, 6,23 toneladas por hectare na última safra. Sombreado, 4,89. E o extrativismo, 1,97. O extrativismo está dentro do que a gente tem dos dados públicos, não foge muito. Quem tem plantio sombreado, 4,89. O que vocês acham dessa produtividade? Eu acho baixa. E no pleno sol, cadê o Tecmate? 6,23. Não sei se é a Daiane, né? O pessoal tem dados. É muito baixo. Hoje, nós temos tecnologia para conseguir um potencial maior de produtividade. Nós temos o Erva 20, até porque isso que eu falei do Ives, né? E ele sempre fala nas palestras dele que nós podemos chegar ao potencial de 20 toneladas por hectare. Se a gente não chegar em 20, porque você tem que adubar, você tem que escolher uma muda de boa qualidade, tem que preparar o solo. Mas a gente sabe que nos 14 a gente chega. E o sombreado, pelo menos uns 10. Então, o que a gente precisa investir aqui, gente? Tecnologia. E a tecnologia não é algo que a gente pensa em tecnologia, a gente pensa um robozinho. Gente, é ir lá e adubar, preparar o solo. São pequenas ações que vão aumentar muito aqui. Daí, se a gente pensar aqui agora, por um outro lado, o que vocês vão preferir? Não é à toa que o pleno sol ganhou muito espaço, né? A gente viu lá que foram, na última safra, 340 mil toneladas, da sombreada e 220 a pleno sol. O pleno sol está ganhando espaço, porque a gente tem uma produtividade maior. A gente tem que trabalhar aqui e tem que trabalhar aqui. No extrativismo, a gente não interfere, né? Opa. O que mais que nós temos de dado?
64% de todos os entrevistados produzem e não colhem erva mate. Ou seja, planta e alguém vai lá tirar para eles. Desses que colhem, a gente perguntou, quem que realiza a colheita para vocês, né? 97% não é funcionário público, funcionário próprio, e não é a família que colhe. Aí a gente perguntou, espera aí, o que vocês enxergam aqui? Quando vocês veem que muito do que é plantado não é colhido pelo dono da área, é um terceiro que vai lá e retira essa floresta, né? a produção da erva mate. O que vocês enxergam nisso? Cogemate, o Naldo ali, né? Será que a gente tem gestão da nossa propriedade? Posso ver outra pessoa ir lá colher? Pode, não tem nenhum problema, mas vocês têm que estar em cima, né? Por quê? Porque vocês não querem... O que a gente fala? Por que a gente pode estar perdendo produtividade da área? Será que a nossa colheita está sendo bem feita? Será que o nosso tarefeiro está colhendo direitinho? Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Às vezes, a gente está perdendo nos detalhes, né? Nos detalhes que são muito importantes. Aí nós perguntamos, tá, se você não colhe, quem que é responsável pela colheita? É o comprador? 57 respondeu que sim, que é a indústria, e 43 é o intermediário. É alguém que vai lá, colhe e leva para a indústria. Eles não sabem nem para onde vai, nem que produto que vai ser gerado. E outra resposta aqui importante, apenas 8% faz contrato de compra e venda. O que me chama a atenção nisso? Tanto para a indústria quanto para o produtor, seria importante ter o contrato de compra e venda. A indústria, porque ela precisa a garantia da entrega do produto, porque ela tem que girar. E o produtor que precisa da confirmação de que vai ser, que vai receber, que vai entregar. Então, esse valor também é importante. O que eu penso nesses dados? A gente precisa aprender a gerir a nossa propriedade. A gente faz pouco isso. Certificação. A gente puxou as palestras, né? A sequência aqui nós vamos ter o Ney e o Naldo falando de cultivo, qualidade de plantio e rastreabilidade. Porque foi o que a gente identificou desde o início do projeto que a gente precisa trabalhar mais. 48% está dentro desses 30, mais os 18 que desconhecem, mas querem ter acesso à certificação. Então, esse é o público em potencial que nos falou, né, que tem interesse em certificação. Então, a gente tem que trabalhar com esse conteúdo aqui. 2% tem certificação orgânica, 1% tem certificação ambiental e uma porcentagem não tem interesse. E eu acredito que esse não tem interesse é muito ainda por desconhecimento. Se a gente entender que essa certificação vai abrir novos mercados, trazer rastreabilidade, eu acredito que todos teriam interesse. Mas é o que nós tivemos, né, são os dados que nós temos. Vamos falar da indústria e transformação agora. Qual a porcentagem de sapeco? Quem que faz, né? Bom, considerando que vocês já viram que a grande parte dos produtores não fazem nem a colheita, a gente já viu que os dados aqui seriam mais ou menos com esse padrão. 98% não faz sapeco e nem secagem. Esse 2% do sapeco e 1,7% aqui da secagem é a indústria que está fazendo. O que a gente tem que olhar? Ah, não é para todo mundo, nem todo mundo vai querer secar, fazer a moagem e ter o produto final. Mas essa porcentagem aqui, ela é muito desproporcional. A gente tem que ter mais pessoas secando, transformando o produto para ter mais acesso à renda. E aqui a gente tem um valor, gente, eu sei que é grande, eu não sei o quanto vocês conseguem enxergar, é visível para vocês os números? Por que é importante, né, que eu falo que 98% não transforma o produto, é para ter acesso a isso aqui, ó. Se eu vender a minha erva mate no pé, eu vou vender ela a @1,93. Gente, isso é dado 2020, tá? A base é DERAL, Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Se eu fizer a colheita, eu vou agregar 27%, se eu não vender ela em pé. Se eu fazer o transporte, 13%. Se eu processar, eu vou aumentar em 95% a minha renda. Se eu transformar é beneficiar ela aqui, né? Eu vou aumentar 29%. E a venda, se eu colher, se eu fizer todo esse processo, produzir, colher, transportar, eu vou aumentar mais 39%.
Então, aquela erva mate que saiu de 548 mil, essa aqui é a produção do ano, tá? 671 mil toneladas. Eu vou ter 548 milhões de reais aqui. Eu posso chegar a 2.272. 2 bilhões 772 mil reais. Por que é importante fazer o processo? Não, mas eu sou pequeno produtor, eu não tenho interesse. Não tem problema. Eu acho que tem nicho para todos, mas precisa aumentar a quantidade de pessoas que estão transformando a erva mate. Esses dados aqui, até quando a gente falou na primeira oficina, eram dados que a gente tinha buscado e ainda tinha lá essas informações. Aqui é real. Tá? Esses valores aqui... outra coisa aqui, né, para não falar, até o Bruno, cadê ele? Esse valor final da venda, de R$60 a tonelada, é da erva mate plantada, né? Porque a gente sabe que lá a indústria ela vai vender um preço maior aqui, porque uma tonelada de erva mate fresca não é uma tonelada de erva mate lá na indústria, né? A gente sabe que ela passa por perda de umidade, transforma, tudo. Isso aqui nós vamos passar para vocês, tá? A gente vai fazer uma cartilha, e vai mandar para todo mundo. Então, muitos dados, gente, muitos dados que a gente conseguiu coletar, e não tem como passar tudo isso para vocês, né? Aqui, nesse momento. Então, da erva mate que está no Paraná, gente, 78% é processado aqui no Paraná. 22% no restante do Brasil. Desses 78%, que nós estamos falando só do Paraná, dessa produção industrial, 28% é consumo dentro do Paraná. 66% é consumo no restante do Brasil. Rio Grande do Sul leva muito disso, né? São Paulo, Mato Grosso e alguns pintadinhos ali entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. E 6% apenas exportação. A gente também, além de espalhar por todo o Brasil a nossa erva mate, porque a gente tem potencial para isso, a gente também quer ganhar esse mercado aqui. Hoje, o que nós temos, né? São Paulo, isso aqui em milhões de dólares, tá? Está exportando dados de 2022. Fechou agora, né? Em dezembro de 2022. Exportou 9,87 milhões de dólares em erva mate. Santa Catarina, 11,1, Paraná, 15,5 e Rio Grande do Sul, 70 milhões. Quem que é o maior produtor de erva mate? Pergunto de volta, né? Lembra que a gente falou isso? E São Paulo, gente? O que produz São Paulo? E olha como é que eles estão com a gente aqui, ó. A gente tem que aprender o caminho das Índias, né? A gente vai conversar com a Câmara Árabe aqui, né? A gente já teve alguns produtores, algumas indústrias que eu já conversei, eles têm muito interesse no nosso produto. E eles compram hoje da Argentina, mas eles não querem mais, porque eles já viram que o nosso produto é melhor. A gente precisa vender para eles, aprender o caminho para vender para eles. Então, agora eu pergunto, né? Eu respondo, mas eu quero que vocês pensem. A gente precisa aumentar a nossa área de produção? Podemos. Eu acho que se a nossa cultura for a principal na propriedade, sim, a gente vai ganhar espaço. Hoje, 48% trabalha com erva mate, só, né, dentro da propriedade. Se a erva mate ela tiver um valor maior, ela tiver uma agregação de valor, não vai ser só 48% da minha área, pode ser 60%, 70%, né? Mas ela tem que valorizar. A diversidade é muito bom para o pequeno produtor rural, que ele tem outros produtos, mas a gente pode investir mais se a gente tiver mais retorno. O produtor planta o que está dando mais, né? Tá certo. Eu tenho que aumentar a produtividade da minha área? Aqui, ó, é muito nítido que a gente precisa trabalhar. A gente está produzindo muito pouco na área que a gente tem. E ainda assim a nossa produtividade a gente já incomoda alguns, né? A gente tem produto, tem mercado, só que a gente pode ter muito mais. Tá? Precisamos de incentivo, gente. Será que a gente tem que trazer aqui para a nossa conversa os bancos, o governo, né? Esse é um projeto que está sendo financiado, mas quem mais a gente tem que trazer para financiar? Para nos ajudar? Treinamento e assistência técnica. Isso aqui está relacionado com o segundo, né? Para eu aumentar a produtividade, ficou muito claro em todas as falas, em todas as visitas, que a gente precisa de mais apoio aqui, ó. Treinamento e assistência técnica para manejar a cultura. Nós temos uma cultura sustentável, que está embaixo da nossa floresta. O mundo quer isso.
só que a gente produz pouco. A gente precisa aprender a trabalhar melhor com o que a gente tem. Novos mercados. Então, já mostrei para vocês. Tem potencial? Tem. O que a gente precisa fazer para acessar os outros mercados? Tem o grupo de 100 que vai falar depois, né? Vai pôr erva mate mundo afora. Qual é o caminho das pedras? Vamos lá, vamos aprender. Buscar e inovar as nossas práticas culturais. Essas práticas aqui são ligadas com treinamento, com o aumento da produtividade. Eu preciso adubar? A gente escuta muita coisa, conversa com todo mundo e respeita todas as opiniões. Mas a gente escuta assim, eu não vou adubar porque vai mudar o sabor da minha erva mate. Será que é só isso? Será que não é a muda? Será que não é o clima? Será que é a altitude? Precipitação? São muitos fatores envolvidos. Então, se eu adubar, eu vou ter um aumento de produtividade? Sem nenhuma dúvida. Se eu escolher uma muda de qualidade selecionada, vai aumentar muito. Então, a gente precisa inovar nas nossas práticas culturais. Novos produtos. Está ali a Beth, ali atrás, né? Mostrando os produtos. Olha o que vocês acessaram de manhã aqui do café da manhã, né? No nosso mate break. Muitos produtos. Vai muito além. Claro, o chimarrão é o nosso carro forte ainda, mas a gente tem potencial para muito mais. Eu não vendo chimarrão para Minas, para Bahia, porque lá é muito quente, ninguém vai querer tomar chimarrão. Mas pode comer bolo de erva mate, torta, suco. A gente tem muito potencial, a gente tem que acessar esses mercados. Então, a gente fala muito no exterior, extremamente importante, porque eles vão pagar por isso, mas a gente tem que ganhar Brasil também, né? Aprender a vender um produto que possui qualidade alimentar e sustentabilidade. Quando vocês vão vender a erva de vocês, vocês falam que o produto de vocês é sustentável, que é produzido embaixo de uma floresta nativa, a gente tem que vender isso junto. Na nossa embalagem, na nossa fala, no nosso marketing. Aqui, e a gente puxa forte isso com o apoio da Invest, com o apoio das universidades, das indústrias, a gente tem que fazer marketing dos nossos produtos, a gente tem que vender eles nas redes sociais. Não adianta, nosso público é muito interno, né? Eu vejo a propaganda em quase todos vocês, mas é eu vendo, um vendo do outro. A gente precisa passar essa barreira e pôr para fora, né? E políticas públicas para garantir uma produção de qualidade e certificada. Minha erva é pleno sol. Eu vou ganhar menos, então, se eu trabalhar pleno sol do que sombreado? Não. O que a gente precisa fazer? Criar padrões de qualidade. Isso eu já falei para algumas pessoas, eu falei que eu quero fazer a reunião dos milhões, né? Convidar as pessoas que tenham interesse e que queiram trabalhar para a gente fazer o quê, gente? Por que a gente não consegue acessar o mercado externo com facilidade? A gente tem padrão de qualidade da erva mate? Quais são as normas que regem a venda da erva mate? Eu quero colocar erva mate na Alemanha. Aí eles me perguntam, qual que é a porcentagem de cafeína, teobromina? A gente fala que tem vitamina, tem quanto tem? Como que a gente define isso? Pleno sol vai ter uma qualidade diferente da sombreada, não tem problema. Nós vamos fazer característica A, B, C, para todos os tipos de mercado. Mas a gente precisa criar esse padrão. E é nós aqui, que vamos fazer isso. A gente precisa sentar e colocar o que a gente precisa ter de padrão, chamar os laboratórios, Tecpar, governo do estado, e definir as regras que a gente precisa ter para vender erva mate no mundo inteiro. Não adianta eu ter um produto lindo, muito bom, qualidade, daí quando eles vão perguntar quais são as características, eu não sei, elas não estão definidas, né? Então, aqui a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Agora eu pergunto para vocês, nós, né? Vocês estão usando a tecnologia para aumentar a eficiência da produção e melhorar a qualidade da erva mate que é comercializada? Vocês estão usando tecnologia nas propriedades de vocês, na indústria de vocês? Sim ou não? Se sim, ok, vamos compartilhar esses conhecimentos. Se não, o que está faltando? O que a gente precisa fazer? Esse é o motivo da nossa conversa aqui, né? A gente vem aqui para trocar informação, para ouvir de vocês e compartilhar. E a gente precisa se fortalecer. A gente tem conversado muito que a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto, né? Enquanto cada um trabalhar no seu quadrado, vocês podem crescer, todo mundo está crescendo, mas sozinho é muito mais difícil a gente conseguir montar os nossos grupos, as nossas cooperativas. O pequeno produtor, tem muitos pequenos produtores, né? Ficou muito claro isso nos nossos dados. Mas se a gente juntar um grupinho ali de pequenos produtores e instalar uma cooperativa, para eles produzirem e venderem, ganhar no pacotinho deles, não é bom? Mas a indústria vai perder? Não, todo mundo vai ganhar.
A gente não perde. A gente está trabalhando em aumentar a produtividade, quer acessar mercado, mas não trabalha em conjunto. A gente precisa trabalhar juntos, né? Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. Nós temos os nossos parceiros, né? O IDR, Invest Paraná, que é a dona do projeto, a Embrapa, que é um parceiro forte, né, do projeto, Nigep, UEL, Unicentro, Cogemate, Gemate, a Apex está aqui hoje, a Câmara Árabe que vai estar conosco e o Grupo de Senha. Todos os parceiros são muito importantes. Nós temos que trabalhar juntos também para conseguir reunir toda essa cadeia produtiva e a gente realmente valorizar. A gente fala muito em valorizar, mas a gente está vendo quais são os caminhos. A gente só precisa percorrer eles juntos. Tá bom? Muito obrigada.